queridos amigos e amigas, né? A gente está então no quinto encontro dessa, desse percurso tão intenso, né? E hoje a gente vai trabalhar basicamente, né, com a cor azul e os seus significados. Então, no último encontro, a gente esteve trabalhando um passo alquímico que se chama nigredo, né? Então, e lá na Nigredo, a gente já tinha visto alguma coisa sobre o azul, né? Então, que dizia que dentro do preto, né, existe o azul. Então, que a primeira manifestação do preto buscando se transmutar para o branco é através do azul, né? Então, a gente vai hoje trabalhar bastante sobre essa cor, né? Sobre o simbolismo dessa cor, né? Enquanto o azul visto como enquanto uma passagem, né? Uma passagem que vai do preto absoluto, né? Do preto profundo, do preto sem luz, né? O preto onde a gente não distingue as cores, o preto da profundidade, né? Para o branco, né? Que tem a ver com a lucidez, com a visão, né? Mas é sempre lembrando que assim como existe uma cegueira do preto, né? Ou seja, uma impossibilidade de ver a partir porque estamos no preto absoluto, também existe uma cegueira branca, né? Uma cegueira por excesso de luz, né? Então, o preto é onde a luz não existe e o branco pode ser também provocar uma cegueira por excesso de luz. O exemplo muito bonito disso está no filme Ensaio sobre a Cegueira, o filme, ou o livro, né, de José Saramago, onde ele vai falar, né, onde é uma ficção onde a população tem uma pandemia, né, onde todos ficam cegos. E a cegueira do ensaio sobre a cegueira, que na realidade revela a condição profunda humana, né, um filme que vai trabalhar muito sobre a condição humana dentro do desespero, ela vai ser uma cegueira branca, né? Ou seja, uma cegueira que tem a ver com esse excesso da consciência, né? Esse excesso de, de busca de compreensão racional das coisas, né? Esse excesso de afastamento do negro, né? Essa dissociação que a nossa cultura tem entre o branco e o preto como polaridades que são como se fossem coisas distintas, enquanto que o preto e o branco são, na realidade, polos de uma mesma coisa, né? Não são duas coisas diferentes, mas são polos de uma mesma coisa, e entre o preto e o branco a gente vai ter muitas cores, né? Muitas cores de passagem. Então, o azul, ele é a cor que indica que a gente está saindo dessa situação do preto, né? E daí vamos ver todo o simbolismo que isso compõe, né? E também ele é uma cor que vai servir, né, pelas características simbólicas do azul, né? Ele vai dar mais vivacidade às outras cores. Então, a gente vai entender isso ao longo do processo aqui da nossa explicação, né? Então, como o azul ele é um elemento muito importante dentro desse processo, né? De saída do preto para ir num processo de clareamento até chegar no branco, né? Ele é uma cor fundamental para que esse processo possa acontecer. Então, ele vai corresponder a um ser medial, né? Porque o azul ele pode estar presente tanto no super escuro, né? No negro completo, e ele vai clareando a pronto de chegar no branco total,
né? E a gente poder perceber, inclusive, que tanto essas duas cores, quando a gente tem o preto intenso e o branco intenso, a gente vai azular, né? Então, a gente pode ver que naquele preto intensíssimo existe azul, e no branco intensíssimo também existe o azul. Então, o azul, ele é uma cor que representa o ser medial, o ser que faz a conexão entre os mundos, o Ouroboros, né? O Hermes, essa energia que é capaz de ir para ambos os polos, né? E fazer a comunicação entre eles. Só que o azul, ele tem um risco, né? Um risco. Ele está a serviço da transição, né? Mas ele também pode gerar estagnação, porque assim como o azul, ele faz a transição entre o branco e o preto e o branco, né? Ele também, ele tem a ver com as marcas de violência, né? Quando a gente bate alguma coisa, quando a gente sofre um acidente, quando alguém nos soqueia, né? A gente fica com esses hematomas que são azuis, né? Então a gente fica azulado. Isso tem a ver com essa propensão do azul a marcar a dor, né? E também ele tem o azulado da morte, né? Dos corpos mortos. Então, o risco do azul, né? É ele encalhar, né? Na tristeza, né? Ele não conseguir sair, né? Do preto e rumar para o branco e ficar fixado nesse azulão, né? Nesse azulão triste, melancólico, deprimido, né? Da depressão profunda, o que faz com que do azul não se vá para o branco, mas se retorne para o preto, né? E fica aprisionado aí, né? Então, o azul, ele pode estar muito relacionado, né, com a tristeza, com a depressão, com a melancolia, mas ele é uma cor de passagem. Então, esses sentimentos, tristeza, depressão e melancolia, são sentimentos que o azul também, ele nos convida, né, para não entrar em estagnação por isso, mas gerar vida a partir disso, né? Então, assim, a vida, ela não vai ter um momento onde a gente não fique triste, né? A tristeza, ela é uma emoção, né? E uma certa tristeza, uma certa melancolia, ela vai nos acompanhar durante a nossa existência. E dentro dessa perspectiva, né, os tons de azul, né, eles tendem a reforçar a vibração de outras cores, né? Então, isso, o que quer dizer isso exatamente, né? Que quando eu consigo me conectar com essas emoções, que são ditas emoções negativas, né? E consigo dar sentido para isso e temperar a vida com isso e não mergulhar em estagnação por isso, né? Isso me dá uma maior capacidade de ver, né? A coerência entre as coisas, me dá a capacidade de entender melhor o mundo, né? Entender mais a mim mesmo, voltar para a minha profundidade quando é necessário. Então, o papel do azul como veículo, né, de entrada e saída para a minha profundidade, ele vai ter muito da tristeza e muito da melancolia, às vezes mesmo a depressão, né? Como um elemento de que, às vezes, essas são as emoções que me fazem me recolher e olhar lá para dentro. Nem sempre, né? Mas elas são emoções que estão presentes dentro desse processo e estão muito ligadas à cor azul. Então, também, né, o azul, quando a prata, né, a prata que é um metal nobre e
a prata significa muito o valor das coisas que a gente vive, né? O valor que as coisas têm. Então, às vezes, a prata fica escurecida, né? E quando a prata está escurecida, ela fica azulada. Então, é interessante que o processo de limpeza da prata, para que ela perca esse azulado, né, e ela fique novamente brilhante, mostrando todo o seu valor, né, é justamente a limpeza que o sal traz, né, e o vinagre. Então, esses remédios mais amargos, né, esses remédios que são que tem a ver com que não são tão fáceis assim de tomar, né? Mas que eles nos fazem sair daquele estado de topor. Né? Então, a gente tem todo um capítulo que a gente fez sobre o sal, né? Se vocês quiserem dar uma revisada lá, mas o sal como um elemento de adstringente, né? Um elemento que ele vai também limpar, e o vinagre combinado com o sal aí, né? Trazendo esse elemento com mais força, essa capacidade de limpeza, né? Essa capacidade de olhar para esse valor, né? E não deixar que esse tom azul ele macule o nosso valor, né? Então, às vezes, a gente tem que botar um pouco de sal e vinagre na nossa existência, né, para recordar o valor que a gente tem, né? Porque, às vezes, a o processo de desgaste, né, que vai encobrindo a visão clara do valor, né, ele ocorre, é um processo natural, mas a gente tem que saber limpar e estar alerta para limpar, né? E arcar com o sabor, né, da limpeza, arcar com isso. Às vezes não é tão agradável assim, né? A gente não limpa a prata com açúcar e melaço, né? A gente limpa a prata com sal e vinagre. E daí, então, a gente vai ver que um dos elementos simbólicos bem importantes da nossa cultura é o manto de Maria, que é o manto azul, né? Então, Maria, que é mãe, a gente estava falando que hoje é o dia de Iemanjá também, né? Que também tem o manto azul. Então, na realidade, são imagens arquetípicas de um mesmo arquétipo, né? Dessa grande mãe, que é azul, que acolhe, que é profunda, né? Tem o manto azul. Mas, então, o Hillman coloca que o manto azul de Maria, né? Ele é um manto que tem dobras, então vai ter algumas partes do manto de Maria que vai ser esse azul claro, doce, né? Quase infantil, mas vai ter nas dobras, essas dobras vão escurecendo o manto e vão trazendo ele para a profundidade da Nigredo. Né? Então, nesse manto materno, né, existe esses traços de Nigredo, e é importante que a gente consiga levar ao longo da nossa existência esses traços da Nigredo, na passagem para a nossa consciência, na passagem para a nossa capacidade de ver o mundo, de estar no mundo. É importante que a gente tenha essas dobras desse manto, né, que vão nos dar essa profundidade. E daí, então, vem a imagem, né, uma imagem arquetípica do cão azul, né? O cão azul, ele é uma imagem que os alquimistas usam como ele é o cão, né, que ele é capaz de farejar dentro da sujeira, né? Então, o cão azul, ele não tem medo de ir lá e meter o focinho no que está sujo, né? Ele consegue tirar o valor, o alimento, as coisas que precisa lá da sujeira, daquilo que parece estar estagnado, aquilo que parece que não tem valor nenhum, né? E daí o cão azul, ele é interessante porque ele também está ligado a
a questão da libido, né, mas, de uma libido que às vezes não está encontrando a sua expressão de uma forma positiva, no sentido de que, essa libido ela se perde um pouco dentro da sua própria necessidade, instintiva, né, e não consegue dar um formato mais, nutridor, né. Então, é uma libido que assim como o cão, ele consegue ir lá dentro da sujeira e fuçar e tirar alimento dali, né, às vezes ele fica perdido ali, né. Ele fica perdido ali e ele não consegue sair desse círculo de ficar só, fuçando dentro da sujeira, né. E o Hillman faz uma relação muito forte do cão azul com a pornografia, né, que é essa versão da sexualidade, né, onde a sexualidade ela tem um fim em si mesma, ela não tem uma vinculação com outras coisas, né. Então acaba sendo algo, hã de uma energia muito densa, muito pesada, que não gera mais vida, né, não gera algo, hã, construtivo para a pessoa, é como se ela ficasse ali girando em torno de um de um de uma libido que não se manifesta criativamente, né. Então ela fica imersa em algo que não tem saída, né. E daí, então, ele fala um pouco que a pornografia, não só os filmes pornô, etcétera, mas o próprio ambiente que está circundando a pornografia, né, que são salas escuras, é a prostituição, então, como um ambiente que, muitas vezes, é um ambiente que não gera uma saída, né. A gente fica circulando ali dentro, né, e aí a gente pode pegar a questão da pornografia, assim como o cão, né, como algo muito simbólico, onde a gente fica girando em torno de algo que não consegue, a libido não serve criativamente, ela fica circulando em torno da sua própria necessidade, sem uma razão, uma um propósito de condução, né. Então fica ali só, mesmo que o cão ele consiga tirar algum valor ali daquela sujeira onde ele fica imerso, às vezes ele fica trancado nisso, né. Então, é importante, ter o cão como uma passagem e não se fixar nesse cão, né. E daí então ele faz uma outra relação simbólica, né, do Saturno, né, que Saturno é um deus, é um planeta também, né, que tem a ver, Saturno tem a ver com a capacidade de envelhecer, né, com a sabedoria do envelhecimento, e Saturno rege o signo de Capricórnio, né. Então o Capricórnio que está lá embaixo da montanha e ele tem a força, a persistência, a a a preparação para fazer a subida do vertical, né. Então, o Hillman coloca que o caminho do azul, né, é um caminho saturniano, né, porque ele sai e ele consegue subir, né, hã, subir a montanha, né. Então, lá do fundo do poço, ele sobe até o céu. Então, o caminho, do azul é um caminho de Saturno também. Não é um caminho fácil, né, o caminho de Saturno não é um caminho fácil, porque ele exige, paciência, persistência, exige força, exige tudo que a gente vê no signo de Capricórnio, né, muito trabalho, muita persistência, muita, centramento, né, e vai para subir essa montanha, então a gente pode encontrar nesse símbolo, né, essa verticalidade que é a do azul, né. Então o azul, ele não é uma cor que facilmente eu vou poder manipular com ela, né,
viver ela, porque ele exige um trabalho sobre a gente mesmo, porque o azul sai lá da sombra, né. Para ele chegar no vertical, chegar lá em cima na montanha, exige muito olhar para si, muito elaborar, muito perceber, muito, ter a disposição para subir realmente a montanha, a força, né, de subir a montanha. Como o cabrito, né, que ele é esse cabrito montanhês que ele vai ter essa força, essa persistência, né, de realmente fazer a escalada. E depois então, ele também vai relacionar, né, o azul com Vênus. Então como que Vênus já de certa forma, né, ela vai ter que ter um contato com a melancolia também. O que que significa isso, né? Que Vênus não é só muitas vezes a gente vai, associar Vênus à questão da paixão desenfreada, né, mas Vênus, ela a primeira coisa que a gente tem que sacar, assim, de Vênus é que ela nasce do mar, né, das profundezas do mar. Então, Vênus, ela tem essa presença do azul, né, que tem a ver com essa sexualidade, que pode cair lá no cão azul, né, e que daí é uma Vênus que se perdeu nessa melancolia, né, mas, esse azul de Vênus pode significar também, né, viver com profundidade as questões da sexualidade, viver com uma intensidade profunda, né, com significado, saindo do superficial, construindo relações, né. Então, o azul, ele é uma cor que a gente pode dizer que ela é fria, né. Características que a gente pode levar ao azul é a frieza e o distanciamento. Então, a gente pode pensar assim: "Ai, que coisa ruim, né, isso de frieza e distanciamento". Mas eu gostaria de olhar isso de um ponto de vista interessante, assim, né, porque às vezes o que que acontece? Às vezes a gente fica, muito ligado às questões emocionais e subjetivas nossas, né, e não consegue achar saída para as coisas. Então, uma certa frieza e um certo distanciamento, ou seja, um certo azul, nos ajuda a compreender melhor as nossas questões, e encontrar saídas, encontrar o caminho, né, de sair do preto e ir até o branco. Ok? Então, essas características de azul, do azul, que é o distanciamento e a frieza, não é que a gente vai passar toda a vida sendo distante e frio, mas para algumas questões é importante a gente poder dar esse distanciamento e olhar com mais frieza, não com tanta paixão, com tanto envolvimento, porque às vezes vale a gente dar um passo para trás, vale a gente respirar profundo e olhar as situações que a gente vive sem tanto envolvimento. E daí então o azul, quando a gente consegue dar este distanciamento, ele pertence ao universo dos pensamentos, né. Então, esses pensamentos vão estar menos ou mais claros à medida que a gente consegue fazer esse distanciamento, esse resfriamento no momento certo, para ter mais discernimento, né, porque discernimento é um passo importantíssimo dentro da nossa, percepção, né, de quem somos nós. Só que o problema do pensamento, né, e de fazer essa construção do pensamento, é que às vezes, o azul entra numa inflação, né. Assim como muitas vezes o azul, ele pode nos levar lá para uma depressão, né, uma coisa assim de que: "Ah, que eu não consigo ver saída",
porque é tudo tão triste, tão profundo, tão eu não consigo sair, e estagnar, né? E daí esse azul da morte, né? Então, muitas vezes o azul também ele pode entrar numa inflação celeste, né? Ou seja, a pessoa acredita tanto nas próprias ideias, né? Acha que é tão genialmente pensante, né? Que não aceita a opinião dos outros, que tenta impor tudo, né? Então, aqui a gente vai ter o oposto, um azul inflado, né? Um azul que acha que é o próprio Zeus, né? Que está lá ditando como que a vida tem que ser, que sabe da sua própria vida, sabe dos outros, e não aceita a diversidade de pensamento, né? Então, esse azul, ele é azul dogmático, né? É o azul dos dogmas, é o azul das certezas irrefutáveis, que eu não posso jamais pensar a respeito de qualquer contradição com o que eu penso, porque eu tenho a razão e mais ninguém tem, né? Então, eu aceito quem pensa como eu, quem não pensa como eu se a gente está numa inquisição, eu vou cortar a cabeça, né? Senão, eu vou me afastar de quem não pensa como eu, né? Então, esse azul inflado, né? Ele vai gerar aquele juiz, né? O juiz, não o juiz justo, né? Mas aquele juiz que fica julgando a todas as pessoas, né? Que fica sempre sendo super autorreferente e achando que tem mais sabedoria e mais visão do que os outros, né? Que tende a se comparar também, né? Então, quando a gente está no azul, essa passagem, né? É importante que tanto com o preto como com o branco, né? A gente perceba que existe uma infinita profundidade, né? Tanto no branco quanto no preto, né? Então, dentro dos opostos, né, dos opostos que são complementares, e como eu coloquei, existe, na realidade, a gente está falando da mesma coisa, né? É um contínuo que é a mesma coisa, não são duas coisas diferentes, mas sim é um contínuo, né? Então, é perceber que nesse contínuo, em cada uma das características desse contínuo, existe um universo, algo muito profundo, né? Então, não existe, como é um contínuo, não tem como fazer um juízo de valor do que serve, o que não serve, o que é bom, o que não é bom. Todas as experiências desse contínuo são bons, né? E são infinitamente profundas. Então, é importante que a gente aqui tire o azul sobre a prata, né? E consiga ver o valor de cada experiência que a gente vive e de cada polaridade. Então, muitas vezes, como a gente viu no último encontro, sobre o preto, a gente vai fazer um juízo moral, né? Achando que aquela polaridade não serve. E sobre o branco, a gente vai supervalorizar, né? Na realidade, eles são realidades de um mesmo contínuo, né? E que tem uma coisa infinita aí, né? E que o valor disso é infinito. Então, na realidade, não é que sejam duas coisas diferentes, né? Mas são dois lados de uma mesma moeda, né? Então, é importante que a gente possa integrar, né? Não só o que é diferente da gente, mas integrar o que é semelhante, né? Então, se a gente pegar as duas faces de uma moeda, elas são a mesma moeda. Não é que cada face seja igual à outra, não se trata disso. Mas existe uma semelhança. Por quê? Porque é a mesma moeda. Então, existem partes nossas, né, que, bom, que são partes nossas, né, que são versões dessa moeda que somos nós, e que é importante que a gente integre, né, e,
e não considere que isso seja a outra coisa que não eu mesmo. Então, hã, existem aspectos nossos que são como gêmeos, né, aspectos nossos que, hã, que são aparentemente contraditórios, mas são parte de nós mesmos, então tem uma semelhança entre eles. Então é importante que a gente consiga integrar isso e perceber essa semelhança e perceber essa característica de ser gêmeo de si mesmo, né. Então que eu tenho, hã, diversas formas de ser no mundo, e essas formas às vezes parecem contraditórias, parecem que uma forma sou eu e outra não sou eu, né. Mas é perceber que todas essas formas de manifestação no mundo sou eu, e elas têm uma semelhança entre si. Bom, e daí quando a gente consegue integrar todas essas partes, né, a gente começa a perceber que o azul também é o azul da imaginação, né. Então, o azul, como ele é um elemento de passagem, né, entre o preto e o branco, e ele vai passar por todas as cores, ele está ligado essencialmente à nossa capacidade de imaginação. E daí então o Cezanne, que é um artista, né, um pintor, ele falava que o azul ele é essencial numa tela, né, o Cezanne foi um cara que trabalhou muito sobre os azuis, né, e ele dizia que o azul ele é essencial numa tela, que a gente tem um quadro dele, né, porque o azul ele ressalta a vibração das outras cores. Então, se a gente pensar no azul como um elemento, né, de imaginação, um elemento de criatividade, ele é essencial para fazer essa passagem, né. Ele é essencial para dar mais vibração à nossa existência. E é interessante isso, porque a gente estava falando do azul como frio, distante, ligado à tristeza, né, mas ele faz o contraste também. Então, daí o Hillman vai falar assim, que a gente pode viver as cores pela superfície, daí não precisa tanto do azul, né. Então, é aquela cor que a gente olha, assim, as cores e vê: "Ai, que bonitinho são as cores", né. As cores, ok, legal, vou colorir um pouquinho a vida, né. Então, é uma visão superficial das cores. Mas o que que o Hillman vai colocar? Que quando a gente entra em contato com a profundidade das cores, né, é como que se essas cores aqui anteriores são cores que ele diz assim que tem uma umidade quase infantil nessas cores, né. E daí então que o alquimista o que ele faz quando ele encontra essas cores, né, muito úmidas, muito pueris, superficiais, ele seca a substância, né. O que que significa secar a substância? Ele vai tirar a emocionalidade completamente daquele conteúdo, né. Ele retira, seca completamente, e daí vai voltar a umidificar. E daí nesse processo de tornar a umidificar, então, as cores vão ficar mais, potentes, né, porque elas tu já secou a visão muito mais superficial e muito emocional, né, hã, muito no lugar da ingenuidade ou da vítima, né, e secou isso e colocou novamente uma emocionalidade mais profunda, mais capaz de lidar com elementos internos. Então, daí, o que que o azul vai fazer aí, né, quando eu vou retornar a deixar úmido, né, o que acontece é que esse azul vai me dar uma estabilidade que vai me permitir ver melhor as situações, ver melhor as cores e ver melhor todas as situações de vida.
E daí, então, quando isso acontece, né, então eu estou preparado para sair do somente azul para entrar no que a gente chama de cauda de pavão, cauda pavonis, né, que é justamente o colorido, o intenso colorido, né. Então, quando eu consigo lidar com o azul, ele vai me conduzir para todas as outras cores. E daí, então, eu vou ter a cauda de pavão, né. E a cauda de pavão, o elemento simbólico da cauda de pavão, que é justamente conseguir olhar o mundo, né, porque o formato da cauda de pavão, da pena do pavão é um olho, né, então eu consegui olhar o mundo a partir desse colorido provocado pelo azul, ok? Então, olha, assim, a profundidade simbólica disso, né? Que é eu assumir esse azul que vem lá do preto, né? E que me conduz para o branco, e poder secar toda a superficialidade disso e me enfiar lá no significado que não é fácil do azul, né? E poder elaborar isso, então, daí ele ressurge, né, com toda essa vitalidade da cauda de pavão, né, que está relacionado também com o arco-íris, né, o arco-íris que leva ao pote de ouro, né, que é a ponte que leva ao pote de ouro, ou seja, o processo alquímico, né, completo ao ouro de si mesmo, né. E então o cauda pavonis também ele pode ser associado a um campo de flores, né, onde cada flor, cada o colorido das flores, ele vai indicar a variedade de possibilidades de estados da alma, né. Então, quando a gente estava lá no azul profundo, a gente tocou muito na tristeza, né, como um elemento de passagem, né, e também de aprendizado, e um elemento que a gente tem que sustentar, né, e é o elemento que às vezes a gente busca ajuda justamente por essa tristeza, mas que quando a gente consegue dar a dimensão correta para isso, a gente tem acesso a toda uma outra série de dimensões dessa alma, né? De toda uma variedade de cores. Então, é o campo de flores, é o colorido da vida. Né? E daí, então, e quando a gente toca o colorido, como a gente tocou no que vocês fizeram, né, no trabalho que vocês fizeram, com as cores, né, com o preto e as cores. Então, quando a gente toca no colorido da vida, a gente toca com a inocência da criança, né? Então, quando a gente consegue fazer essa passagem e entrar na cauda de pavão, entrar no campo de flores, a gente encontra a nossa criança, né? Com a alegria de viver. Né? E daí eu trouxe essa imagem do filme Sonhos, do Kurosawa, né? Bom, eu trouxe um pedacinho desse filme, que foi, acho que eu estava olhando aqui a hora, vai dar para a gente ver, né? Que é só um conto, porque o filme do Kurosawa é um filme que tem vários sonhos, né? Se chama Dreams, e é os sonhos, ele filmou alguns sonhos dele, né? E daí, então, eu vou mostrar justamente um sonho que tem a ver com elementos simbólicos alquímicos muito ligados a tudo que a gente está tratando. Mas, antes disso, eu só quero fechar a apresentação, né, com mais uma lâmina, que daí a gente vê o filme e já finaliza, tá? Que é a unio mentalis, né? Que é o estado, né? O Hillman diz que depois de todo o processo do azul, né? Que o azul tem a ver muito com a mente, com, com o processo de entrar em contato com essa realidade também muito espiritual, porque ele é um caminho vertical, né? Esse lidar com desde a tristeza até a, a, a expressão de lucidez, né? Esse lidar com todas as cores. Então, é uma integração, né? Ele propõe uma integração uh, uh,
muito potente, com o compromisso de quem somos nós, aí voltando lá para a prata, né? Essa revelação do nosso valor enquanto pessoas, esse valor que tem a ver com essa criança, né? Com esse passo inicial da criança, que está no campo de flores, mas também com esse Saturno que sobe a montanha, né? Então, essa ligação, essa união entre esses vários estados, que formam esse ser que é tão potente que somos nós, tão único que somos nós. Então, eu vou agora sair um pouquinho da apresentação, vou sair, a gente está fechando a apresentação, né? E eu quero mostrar essa partezinha, é um conto, tá? Um conto que vai durar uns 10 minutinhos, a gente tem tempo, que é o conto do Kurosawa, né? O primeiro sonho do filme Dreams. Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar, inclusive, o link que tem no YouTube. E essa versão do YouTube é uma versão que está dublada, tá? Que eu não considero a melhor coisa desse mundo, mas é o que temos, tá? Então, vamos ver aqui. Então, lembrando que o filme do Kurosawa é um filme, o Akira Kurosawa é um diretor japonês, né? Então, uma linguagem japonesa, tá, pessoal? Muito simbólica, a velocidade do filme é um pouco lenta, assim, né? Então, a gente vai ter essa apresentação, é muito bonita as imagens, tá? Mas, assim, é uma estética um pouco diferente do que a gente está acostumado, isso que eu queria colocar, tá bom? Então, vamos lá. Você deve ficar em casa. O sol saiu, mas ainda está chovendo. As raposas fazem sua procissão de acasalamento em dias assim. As raposas odeiam quando são vistas. Se você as vir, elas ficarão muito bravas.
Você acabou vendo o que nunca deveria ter visto. Não posso deixá-lo morar em minha casa. As raposas vieram aqui furiosas. Deixaram isto para você. Elas esperam que você se mate. Rápido. Vá até as raposas e implore seu perdão. Devolva a lâmina. E se desculpe com sua cabeça tocando o chão. Elas não costumam perdoar facilmente. Prepare-se para morrer se não for perdoado pelo que fez. Vá. Vá rápido. A menos que as raposas o perdoem. Não posso permitir que volte à minha casa. Mas onde as raposas vivem? Eu não sei onde é que elas moram. Você vai encontrar. Em dias como esse, existem arco-íris. O lar das raposas é embaixo do arco-íris.